Bora lá, pessoal, para a nossa aula de hoje. O assunto é movimento circular uniforme. Esta é a primeira parte da aula, tá? Onde nós vamos tratar da cinemática desse movimento. Bora lá, então. Bem, a primeira coisa que nós vamos aprender aqui sobre o MCU são suas principais características. Aqui ao lado, né, um exemplo de um corpo em trajetória circular e uniforme. Um satélite que orbita a Terra aí numa trajetória aproximadamente circular. Bem, quais são as principais características do MCU? Primeira delas, o módulo da velocidade é constante no tempo. E por isso ele percorre voltas iguais em intervalos iguais de tempo. Notem só, nós aprendemos lá na aula de vetores que o tamanho do vetor velocidade é proporcional ao seu módulo, não só do vetor velocidade, né, claro, como de qualquer outro vetor. E veja que ao longo da trajetória, o tamanho desse vetor não muda no tempo. Isso quer dizer o que na prática? Que o módulo da velocidade permanece constante no decorrer do tempo. A próxima coisa é que a velocidade varia no tempo. Professor, mas isso não é conflitante com o que você disse acima? Não. Aqui eu estou dizendo que o vetor velocidade varia no tempo. Veja, a cada instante, a direção e o sentido desse vetor é diferente. Então, isso quer dizer o seguinte, olha, o módulo está ficando igual no tempo, mas a direção e o sentido muda no decorrer do tempo. Então, isso quer dizer que o próprio vetor está mudando, tá? Então, cuidado para você não cair numa pegadinha assim numa questão. Se te perguntar, no MCU, a velocidade varia no tempo? Sim, o módulo não. Outra coisa é que esse movimento é acelerado. Isso é uma consequência do que eu disse acima, né? Para que eu experimente variação do vetor velocidade, é necessário uma aceleração. E, de fato, né, a aceleração é a grandeza que faz mudar o vetor velocidade. O módulo não está mudando, mas a direção está mudando e o sentido está mudando. Logo, existe aceleração. E essa aceleração ela é apenas radial. Nós vamos aprender isso melhor mais à frente, tá? Sobre as acelerações dentro do movimento circular e aquela própria, né, do MCU. No MCU, a aceleração, como está aqui nessa figura, já para você identificar isso bem, para isso já ficar bem claro aí na sua mente. No MCU, existe uma aceleração. E olha para onde ela aponta, olha, ela aponta sempre para o centro da trajetória. A velocidade é tangente à trajetória e a aceleração é radial, também chamada de aceleração centrípeta. E nós começamos agora com uma análise das principais grandezas referentes ao movimento circular uniforme. A primeira delas é a frequência, uma grandeza muito importante para descrever eventos periódicos. São aqueles eventos que se repetem no tempo. Eu já adiantei, né, que pelo simples fato de que o módulo da velocidade não muda no tempo, então um corpo em MCU ele dá voltas iguais em intervalos iguais de tempo. Então a frequência é uma ferramenta muito importante para caracterizá-lo. E veja, nós usamos o conceito de frequência em outras áreas, como por exemplo a frequência cardíaca, né, que mede o número de batimentos do coração numa dada unidade de tempo. E está aí a própria definição, então. Qual que é a definição de frequência? A definição de frequência é o número de repetições de um dado evento num tal intervalo de tempo que eu queira medir. Eu posso querer medir o número de repetições por minuto, por segundo, por hora, por dias, meses, ok? Então, definição simples. E está aí a forma matemática dessa definição. Tá? Frequência, aqui já própria pro MCU, tá? A frequência no MCU será o número de rotações num dado intervalo de tempo em que tais rotações foram medidas. Esse intervalo de tempo ele pode ser hora, segundo, minuto, meses, tá? Porém, os exercícios basicamente trabalham bastante com a unidade segundo e a unidade minuto, tá certo? Bem, e a unidade de medida da frequência? A unidade de medida da frequência, as duas principais também que nós vamos trabalhar, é o Hertz e o RPM. E eu vou definir para vocês
que é Hertz e o que é RPM. Então, bora lá. Hertz é o número de rotações por segundo, isto é quando você está quantificando o número de rotações num dado tempo medido em segundos. Fácil, tá? Rotações por segundo. E Hertz é sistema internacional de unidades, tá certo? RPM são as rotações por minuto, tá certo? Então, é quando você está quantificando o número de rotações na unidade de tempo minuto, ok? Existe uma relação entre Hertz e RPM importante de ser estabelecida e é fácil de ser compreendida. Bem, então, o que é 1 Hz? Se um corpo tem uma frequência de rotação de 1 Hz, quer dizer que ele executa uma rotação por segundo. Tá, mas como 1 minuto tem 60 segundos, logo, se ele executa uma rotação a cada segundo, em 1 minuto ele executará 60. Então, 1 Hz equivale a 60 RPM. 2 Hz, o que é isso? Se eu te falar que um disco tem frequência de 2 Hz, isso quer dizer que são 2 rotações por segundo. Logo, são 120 por minuto. E logo, uma frequência de 3 Hz equivale a 180 rotações por minuto. Aqui, então, é possível estabelecer uma relação geral de Hz para RPM. Olha, se eu quero ir de Hz para RPM, veja aqui no quadro acima, olha, o que nós fizemos? Multiplicamos por 60. E o caminho inverso? E se você quer ir de RPM para Hz? Então, você vai dividir por 60. Tá ok? Fácil. Lembrando que Hertz é a unidade do sistema internacional. Então, quando um problema te falar assim, olha, faça avaliações do movimento circular para mim, mas eu quero no sistema internacional de unidades. Então, a sua frequência estará em Hertz. Em problemas, por exemplo, da bicicleta, né, muito comum em MCU, normalmente o cara lá te dá as rotações em minuto e você tem que passar para Hertz. Então, essa informação aqui é bastante importante, ok? Outra grandeza importante para descrever eventos periódicos é o período. Bem, sua definição é bastante simples. Ele é o tempo de repetição de um tal evento periódico, ou aqui no nosso caso, o tempo de uma rotação. A sua definição matemática, o período é o intervalo de tempo para um tal número de rotações sobre o número dessas rotações. Veja como isso é bastante intuitivo. Imagine o seguinte exemplo. Um corpo executa 20 rotações em 60 segundos. Se ele executa 20 rotações em 60 segundos e você está querendo saber o tempo para uma rotação apenas, o que você faria? Você pegaria o intervalo de tempo total, isto é, os 60 segundos, e dividiria pelo número de rotações, 20. 60 sobre 20 dá 3. 3 o quê? 3 segundos. Ou seja, o tempo para uma rotação só foi de 3 segundos. A unidade de tempo pode ser segundo, pode ser minuto, tá certo? Segundo é o sistema internacional de unidades, pode ser hora também, tá certo? Mas veja, período é medida de tempo, portanto, eu posso medir em segundo, minuto, hora, como eu já adiantei aqui. E analisando a própria equação matemática, veja que a forma de calcular o período é inverso da forma de calcular a frequência. Frequência é número de rotações por intervalo de tempo. Portanto, frequência e período são grandezas inversamente proporcionais. E a correlação, então, entre as duas coisas é a frequência é o inverso do período ou o período é o inverso da frequência. E notem que se um corpo apresenta uma frequência alta, logo o seu período será pequeno, justamente porque são grandezas inversamente proporcionais. Entretanto, para estudarmos com clareza o movimento circular, é necessário definir uma nova grandeza, chamada velocidade angular, ou velocidade de giro, ou ainda rapidez de giro. Ela mede a taxa de variação angular no tempo, isto é, ela mede a rapidez com que um tal ângulo é descrito no tempo.
Mas por que essa grandeza é importante? Vamos a um problema. Olha só, imaginemos que você amarre na ponta de um barbante uma pedra e coloque tal pedra em rotação, como mostrado na figura, em movimento circular uniforme. Se você marcar pontos diferentes nesse barbante, você vai perceber esta característica que está sendo apresentada aqui. Veja bem, se você marca pontos diferentes ao longo do barbante, quanto mais longe do centro de rotação, maior é a velocidade linear do corpo, ou velocidade tangencial. O que é isso, professor? Velocidade linear ou tangencial? É aquela velocidade medida ao longo do comprimento. É a rapidez com que um tal comprimento é descrito no tempo. Veja, quanto mais longe do centro de rotação, a distância percorrida por um corpo, né, para descrever o mesmo ângulo é cada vez maior. Logo, se todos esses pontos completam esse mesmo ângulo no mesmo tempo, esse ponto A, que está mais longe do centro, ele tem que estar mais rápido linearmente, né? Porque a distância que ele percorre é maior. Veja que o ponto D, por exemplo, para descrever o mesmo ângulo, ele tem que percorrer uma distância bem pequena. Então, a velocidade linear dele, ou tangencial, aquela, né, definida como distância sobre tempo, é menor. Então, esses pontos aqui eles apresentam velocidades tangenciais diferentes. Mas tem uma coisa em comum entre eles. Para um tal tempo, né? Quando o ponto A chega aqui, o ponto B também está chegando, o ponto C. Então, no mesmo tempo, eles descrevem o mesmo ângulo. Logo, a variação do ângulo no tempo para eles é igual. E é exatamente esta a definição da velocidade angular que nós vamos fazer. Então, presta atenção nessa figura aqui. Um dado corpo em rotação, ele descreve um tal comprimento num certo tempo. Entretanto, um ângulo também é descrito no tempo. Por isso, né, inclusive está aqui a definição do ângulo em radiano. Olha, todo movimento circular é definido para ângulo em rad. Como é que eu calculo o ângulo em radiano? O ângulo em radiano é o arco que é descrito dividido pelo raio daquele arco, tá certo? Então, θ em rad é S sobre R. Então, na prática, o que eu quero medir é a rapidez de rotação em função de θ, não em função de S. Tá? Porque em função de S a gente já sabe. Velocidade é a distância S pelo tempo. Essa é a tangencial. E a nova, a angular? Tá aí, olha. Velocidade angular, ômega, é o Δθ, ou seja, é a rapidez de variação de θ no tempo. Tá certo? Sua unidade no sistema internacional é o radiano por segundo, tá? Lembre-se que eu disse para vocês que todo movimento circular ele está estruturado com o ângulo medido em rad. Então, ômega é rad por segundo. Agora, existe uma maneira interessante de ampliarmos o conhecimento sobre tal velocidade angular. Veja bem, se o movimento é circular uniforme, se eu definir para uma volta, o que eu defino para uma vale para duas, vale para três voltas, né? Porque um corpo dá voltas iguais em intervalos iguais de tempo. Em uma volta, esse ângulo em rad é 2π, né? O equivalente a 360 graus. E qual que é o tempo de uma volta? Nós aprendemos que o período é o tempo de uma rotação, tá? Então, o tempo de uma volta no MCU é o próprio período. 2π sobre t é uma forma de calcular a tal velocidade angular. Mas olha, eu ainda posso escrever isso aqui dessa maneira, né? Não tem nenhum problema nisso aqui. 2π que multiplica 1 sobre t. Mas por que eu quis escrever dessa maneira? Para você ver uma forma bem interessante de escrever ômega. 1 sobre t é a frequência, né? Nós vimos lá atrás que período e frequência são inversamente proporcionais. F é 1 sobre t. Logo, eu vou substituir isso aqui pela frequência, apresentando para vocês aí uma forma bem interessante para resolver problemas para calcular a velocidade angular. A velocidade angular é 2πf. Por que essa forma é importante? Que ela te mostra que a velocidade angular só depende da frequência, tá? Por isso,
Os pontos A, B, C e D, voltando ao nosso problema original, eles têm velocidades tangenciais diferentes, mas angulares iguais, né? Por quê? Eles completam voltas iguais em intervalos iguais de tempo. Quando A completar uma volta, o ponto D também terá completado uma volta. Então, a frequência desses pontos é a mesma. Como 2π é uma constante, que é o ângulo central, logo, todos eles têm a mesma velocidade de giro, tá, pessoal? Então, ó, todos os pontos aqui da corda têm a mesma velocidade de giro. Entretanto, a velocidade tangencial deles é diferente. Mais à frente, nós vamos detalhar melhor essa tal velocidade tangencial e compará-la com a velocidade angular. Bem, como dito no slide anterior, agora nós falaremos da relação entre a velocidade angular e a velocidade linear e tecer, a exata diferença entre elas. Bem simples, veja bem. A velocidade linear ou tangencial é aquela que mede a rapidez com que o arco S é descrito no tempo, enquanto que a velocidade angular é aquela que avalia a rapidez com que esse ângulo é descrito no tempo. Nós vimos que, para um disco em rotação ou para uma corda em rotação, pontos mais afastados do centro têm velocidades lineares maiores, porque o S é maior, mas o ângulo não é maior. Veja, para os 4 pontos, θ é o mesmo, mas S é diferente. Então, esses pontos aqui eles apresentam velocidades lineares diferentes, mas angulares iguais. E é isso que nós vamos apresentar aqui, a relação entre v e ômega. Olha, a velocidade linear, qual que é a definição dela? Distância sobre tempo. E a distância aqui é s. Então, v tangencial ou linear é s sobre tempo. Tá, mas o que é s? Como é que eu calculo esse arco s em função de θ? Tá, professor, mas por que você quer fazer assim? Ora, eu estou querendo tecer a relação entre a grandeza linear s e a grandeza angular θ. E eu chego a tal relação partindo do ângulo em rádio, né? Lembra? Olha, lá na aula de matemática você aprende que o ângulo em radiano é S sobre R. É por isso que o movimento circular é todo definido em função do ângulo em rádio, porque é só assim que eu consigo relacionar a grandeza angular θ com a grandeza linear S. Então, ó, passo R multiplicando, S é R vezes θ. E aí eu vou substituir isso aqui em cima. Portanto, a velocidade linear ou tangencial é igual a r vezes θ sobre ΔT. Isso aqui pode ser reescrito da seguinte maneira, né? Não tem nenhum problema. V é igual a r que multiplica θ sobre ΔT. Mas você aprendeu que variação de ângulo no tempo é a própria velocidade angular, né? Dividir Δθ por ΔT. Portanto, V é igual a r vezes ômega. Esta é a principal relação do MCU. A velocidade linear é a angular multiplicada pelo raio. Tá certo, pessoal? Muito importante tal relação. E olha só, aplicando esta relação à nossa figura aqui, nós vamos aprender o seguinte. De fato, todos os 4 pontos apresentam a mesma velocidade angular, porque a frequência é a mesma, porque o período de rotação é o mesmo. Quando o ponto A chega aqui, o ponto B também está chegando. Então, o período de rotação é o mesmo, logo a frequência é a mesma. E você aprendeu que a velocidade angular depende só da frequência. Então, as velocidades angulares são iguais. Ou você poderia pensar de outra forma. Por que as velocidades angulares dos 4 pontos são iguais? Tá, porque eles descrevem o mesmo ângulo no mesmo tempo. Mas, como o ponto A é aquele de maior raio, logo a velocidade linear de A é a maior. Tá certo? Outro fato interessante de ser visualizado aqui é uma outra forma de escrever a velocidade linear. Veja bem, S para uma volta. O que é S de uma volta? Qual que é o comprimento ou perímetro da circunferência? 2πr. Coloquei no lugar de S. E o que é o tempo de uma volta? É o período. Então, está aqui, olha, uma maneira de você calcular
a velocidade linear em função do período e do raio. Isso aqui você vai usar muito em eletromagnetismo, tá? Para o movimento circular de cargas, 2πr sobre t. Bem, mas eu posso reescrever isso, né? Não tem nenhum problema. 2πr que multiplica 1 sobre t. Mas o que é 1 sobre t que nós aprendemos? O inverso do período é a frequência. Portanto, está aqui uma expressão muito importante. A velocidade linear é 2πr vezes f. De novo, com ela, eu consigo explicar essa figura. Por que linearmente o ponto A está mais rápido que o ponto B? Angularmente, não, né? Nós já aprendemos que a rotação de giro dos quatro é a mesma. Mas, veja, a frequência dos quatro é a mesma. 2π é uma constante. Então, quem estará mais rápido linearmente? Aquele ponto de maior raio. Ok? Bem, pessoal, falemos agora das acelerações presentes no movimento circular. Neste e no próximo slide, eu falarei de forma geral de um tal movimento circular, não do MCU ainda, tá certo? E depois eu falarei exclusivamente do MCU. Aqui eu estou apresentando para vocês o chamado movimento circular acelerado. É aquele em que, a cada instante, o módulo da velocidade é cada vez maior. Tá? Então, veja bem, olha, no instante 1, está aqui o vetor velocidade sempre tangente à trajetória. Lá no instante 2, veja, o tamanho do vetor é maior, indicando que o módulo está aumentando. Depois, o vetor é ainda maior, indicando que o módulo continua a aumentar. O que explica aumento no módulo da velocidade? Uma aceleração que atua ao longo desta direção e sentido. A aceleração tangencial, como o próprio nome sugere, é aquela que também é tangente à trajetória. Então, o que você tem que aprender aqui? Se um corpo está em movimento circular e o módulo da velocidade dele está aumentando, isso quer dizer que existe uma aceleração tangente à trajetória e no mesmo sentido da velocidade, o que explicaria aumento no módulo. Professor, como é que eu calculo essa tal aceleração tangencial? É a variação do módulo da velocidade no tempo. Então, é ΔV sobre ΔT, tá certo? A unidade disso no sistema internacional continua sendo metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então, a aceleração, repetindo, a aceleração tangencial é aquela que atua ao longo da direção do movimento. E se o módulo está aumentando, não só ao longo da direção, mas também no mesmo sentido. Esta aceleração aqui, a centrípeta, ela aparece em qualquer movimento circular, tá, pessoal? Não existe movimento circular sem uma aceleração centrípeta, isto é, sem uma aceleração que aponta para o centro da trajetória. Vou repetir, não existe movimento circular sem uma aceleração que aponte para o centro da trajetória, a chamada aceleração centrípeta, tá certo? E ela é calculada por v² sobre r. No movimento circular acelerado, ela também vai aumentar com o tempo, porque o módulo da velocidade está aumentando. No ensino médio não é comum a gente fazer a demonstração desta equação, porque é um pouco complexo, tá bom? Professor, e a unidade disso aqui? A mesma unidade disso aqui. Qual que é a unidade de aceleração no SI? Metros por segundo ao quadrado, ou centímetros por segundo ao quadrado, enfim, ok? Sem problemas no quesito unidade aqui. Então, a tangencial é ΔV por ΔT e a centrípeta é v² sobre r. Lembrando, se é circular, sempre a centrípeta é diferente de zero. Se é tangencial, aliás, se é circular acelerado, tem tangencial. Portanto, o corpo apresenta uma aceleração resultante, né? Que seria a soma vetorial disso mais isso. Ok? Agora, falando do movimento circular retardado, né? Que é aquele movimento circular freando. Como, por exemplo, quando você desliga um ventilador, né? A hélice dele vai parando com o tempo. Então, está aqui, olha, o movimento circular retardado.
Primeiro, por que tem aceleração centrípeta? Porque é circular. E por que tem uma tangencial oposta ao sentido do vetor velocidade? Porque o módulo da velocidade diminui no tempo. Veja só, v1 é maior que v2, que por sua vez é maior que v3. O módulo da velocidade está diminuindo no tempo. Como é que eu explico isso? Tem que existir uma aceleração tangencial, isto é, ao longo da direção da velocidade, na mesma direção da velocidade, porém em sentido contrário. E existe uma centrípeta, porque o movimento é circular. Forma de calcular a mesma coisa, né? A aceleração tangencial, o módulo dela é ΔV por ΔT, e a centrípeta é v quadrado sobre r. Por fim, falando agora das acelerações no MCU, tá certo? Bem, no MCU não existe aceleração tangencial. O módulo da velocidade permanece constante no tempo. Veja, o tamanho desse vetor é igual ao tamanho deste, que é igual ao tamanho de v3, que é igual ao tamanho de v4. Você aprendeu que para um corpo experimentar alterações no módulo da velocidade, tem que existir uma aceleração tangencial, isto é, uma aceleração que atue na mesma direção do vetor velocidade. Ou a favor dele, quando você liga um ventilador, por exemplo, e a hélice gira cada vez mais rapidamente, ou contrariamente a este vetor, que é quando você desliga o ventilador. Então, no MCU, que é o nosso caso de análise, a aceleração tangencial é zero. A centrípeta ela é diferente de zero. Qual o motivo? Só existe movimento circular se existe uma aceleração que aponte para o centro da trajetória. Portanto, existe aceleração no movimento, a aceleração resultante é diferente de zero. E aqui uma coisa importante que você não pode esquecer. Se a velocidade é tangente à trajetória e a centrípeta aponta para o centro, logo, a direção entre a aceleração centrípeta e a velocidade é de 90 graus, ok? Então, olha, se existisse uma tangencial, o ângulo seria 0 ou 180, né? 0 se fosse no mesmo sentido, 180 se fosse no sentido oposto. Esse é o ângulo entre a tangencial. Agora, o ângulo da centrípeta com a velocidade é sempre de 90 graus. E, por fim, eu vou apresentar ainda para vocês uma maneira interessante de representar matematicamente tal aceleração centrípeta. Eu disse para você que uma maneira de você calculá-la é v quadrado sobre r. Porém, tem uma outra forma. Você aprendeu lá atrás que v é ômega vezes r, né? A velocidade linear é angular vezes raio. Substituindo, fica ômega vezes r ao quadrado. Ômega quadrado vezes r quadrado sobre r. Logo, eu posso simplificar esse quadrado com esse r e a minha aceleração centrípeta fica escrita dessa maneira. Ômega ao quadrado vezes r é uma outra maneira de calcular a aceleração centrípeta, ok? Você pode usar esta forma ou ainda esta forma aqui, ok? Nós vamos encerrar esta primeira parte fazendo de novo uma espécie de exercício em cima daquela nossa figura, né? Que nós já aprendemos bastante coisa sobre ela. Esses pontos aqui eles giram de maneira solidária, isto é, quando o ponto A completa uma volta, o ponto B também completará uma volta. Eles estão em movimento circular e uniforme, e você aprendeu, por exemplo, que quanto mais longe do centro, maior a velocidade linear. Entretanto, a angular dos quatro é a mesma, porque eles descrevem o mesmo ângulo no mesmo intervalo de tempo, tá certo? Bem, isso aqui também poderia remeter, ao caso de diferentes observadores sobre a superfície da Terra. O ponto A, por exemplo, poderia simbolizar alguém sobre a linha do Equador, e o ponto B, por exemplo, alguém sobre o Trópico de Câncer. Tá? Veja que alguém lá no Trópico de Câncer gira num raio de rotação menor do que alguém que está lá no Equador, onde o raio de rotação seria maior. Então, você pode aplicar isso aqui tanto para diferentes observadores em diferentes pontos da Terra, ou pontos que giram solidariamente num disco.
Primeira pergunta que eu faço: os períodos são iguais ou são diferentes? Bem, os períodos são iguais, né? Porque a rotação aqui é solidária. Quando A completa uma volta, B também completará uma volta. O exercício, pessoal, te falará sobre isso, tá? Logo, as frequências são as mesmas, né? Se os períodos são iguais, as frequências também serão iguais. E a velocidade linear, tá? Por que a velocidade linear de A é maior que a de B? Você já aprendeu sobre isso. E aí você pode recorrer à expressão, olha, velocidade linear é 2πrf. A frequência é a mesma, o 2π é o mesmo. E aí você observa, então a velocidade só depende do raio. Como o ponto A tem maior raio, logo a velocidade linear de A é maior. As velocidades angulares são as mesmas. ômega é igual a ômega b. Recorra à expressão. Ômega é 2πf. Mas a frequência é a mesma. Logo, a velocidade angular é a mesma. E a aceleração centrípeta? Bem, a aceleração centrípeta de A ela é maior que a aceleração centrípeta de B. Professor, como é que eu poderia chegar a uma conclusão assim rapidamente? Bem, olha aqui. Eu provei para vocês que a aceleração centrípeta é ômega ao quadrado vezes r. Mas você já concluiu que ômega é igual para todo mundo. Logo, o ponto de maior raio experimenta maior aceleração centrípeta. Então, alguém lá na linha do Equador experimenta uma aceleração centrípeta maior do que alguém, por exemplo, sobre o Trópico de Câncer. Ou um ponto mais periférico num disco tem aceleração centrípeta maior do que um ponto mais interno. Beleza? Pessoal, não perca a segunda parte da nossa aula, onde nós falaremos sobre transmissão do movimento circular. Até lá, então!